Esquerda de velho. Esquerda de velho é o assunto desse episódio. E infelizmente acredito que meu grande amigo Helder Maldonado não vai poder dar um RT aí e apoiar a difusão desse episódio aí para não melindrar o público pagante apoiador da Galas Face. Contraintuitivamente, a pior coisa que ocorreu para a manutenção do tecido social brasileiro foi a politização do brasileiro depois de 2013. Claro que isso é um processo que já vinha, de certa forma, ocorrendo de forma latente, não é como se tivesse ocorrido totalmente numa geração espontânea, mas sim, dá para dizer que 2013 é um momento marcante ali, né, um momento bisagra numa diferenciação dos relacionamentos entre brasileiros e sua relação com a política. Não querendo cair aqui no lamaçal das falsas simetrias, das falsas equivalências, mas sobre esquerda de velho nesse sentido, a possibilidade de sentar numa mesa de bar o esquerda e o direita, o comunista e o reaça, o que seja, não é só porque certas questões não eram discutidas. Esse talvez até seja o principal motivo, mas um outro motivo muito importante é porque para algumas gerações lá atrás, nem tão atrás assim, tá? Num livro de 100 páginas, até a página 60, o reaça e o cara de esquerda concordavam plenamente. Então tu vai ter aí discurso de conspiração antissemita, muita citação entre dentes a revisão. Esse cara roubou esse carro, né? E, porra, o elemento unificador mais prototípico dessa galera, dessa geração, de qualquer lado do espectro político, que é o racismo comum do dia a dia. Claro, o cara da esquerda, apesar dele dizer as mesmas merdas e fazer as mesmas piadas bizarras envolvendo pretos, ele vai lá, ok, vou votar aqui no Paulo Paim para deputado, para senador, enquanto esse reaça de direita, ele jamais ia votar num cara preto, né? Então essa já é uma diferença bem grande. Agora, os dois sentaram na mesa do bar, depois de 4 cervejas, cara, a conversa era literalmente a mesma, né? Porra, fumante de ambiente fechado, né? Talvez a coisa mais esquerda de velho e a coisa mais insuportável de esquerda de velho que existe. Não estou falando do maior problema social, obviamente, racismo e antissemitismo são coisas piores estruturalmente, né, do que fumar em ambiente fechado. Agora, porra, fumante de ambiente fechado é foda, né? Aí, galera assistindo aula de sei lá quem, fumando 14 Marlboro em sequência numa sala fechada e dizendo, não, esses tempos que as coisas não tinham frescura, não tinham, as coisas eram raiz, né? Porque esse mundo do raiz contra Nutella, embora ele seja majoritariamente um discurso hoje em dia de direita, né? Ele ainda pega bastante a galera da velha esquerda e honestamente aí só matando. Quando tu encontra um professor universitário de carreira, longa carreira, da velha esquerda, que não tenha uma ficha corrida extremamente extensa de assédio, porra, pode erguer uma estátua em homenagem a esse professor, né? Bom, os melhores personagens do Chico Anísio, em geral, com exceções, mas os melhores personagens do Chico Anísio
são aqueles personagens que não só não são do Chico Anísio, como não foram protagonizados pelo Chico Anísio, né? Então, é um bom exemplo do que é esquerda de velho, é o personagem Patropi, que por muito tempo participou da escolinha do professor Raimundo. Um off-topic, mas acho que sempre é necessário. Uma boa forma de perceber um idiota convicto é saber se essa pessoa acha que o Chico Anísio era um gênio. Cara, essa coisa de fazer uma estetização da política é um negócio engraçado. Assim, tem que começar primeiro dizendo que, bom, política como estética, né, é o campo do fascismo, né? Estetização da política é um campo do fascismo. E é muito engraçado esse processo estar acontecendo justamente dentro dessa esquerda necromante, né? Essa esquerda que gosta mais de tentar ressuscitar símbolos antigos para, de alguma forma, resgatar uma glória passada, que muitas vezes é uma coisa que, como o Rubner falou, é uma coisa totalmente imaginária, né? Como tudo que se baseia em algum tipo de tradicionalismo, seja um tradicionalismo de T minúsculo ou de T maiúsculo, mas sempre tem, além de uma breguice, uma nostalgia que sempre está ali atrelada a uma visão imaginária do passado, né? A gente citou aí a própria ideia do movimento, por mais que tenha produzido produtos culturais interessantes, né, não tem como você negar a qualidade musical do que é produzido por pelo Elo, né, que é outro que, mesmo não sendo pernambucano, mas está atrelado, né, a um projeto como esse. Mas ele é baseado num pastiche, né, de tradições ibéricas e europeias e de tradições ligadas à cultura moura e judaica e tudo mais, baseada ali numa Idade Média espanhola, portuguesa, misturada com motivos brasileiros, né, para tentar construir uma música típica nordestina que está se construindo em cima de uma terra que não teve uma Idade Média, que não teve essas tradições, que é diferente, por exemplo, do que se produz dentro de tradições como o maracatu, como o frevo, como o cavalo marinho, que são realmente resultado de uma síntese, né, de manifestações culturais afro-indígenas e, claro, também dessa mistura com essa cultura europeia, o que é diferente do que tenta resgatar um medievalismo nordestino. Não tem uma base material na realidade, né? E eu penso que quando a gente fez o episódio sobre Heidegger e o nazismo espiritual lá no Antocast, uma coisa que eu tentei colocar, por mais que não fosse o assunto central, mas o quanto o cariz, a espécie, né, o sabor de nazismo do Martin Heidegger, ele estava ligado a uma noção folclórica, né, da própria cultura alemã. E eu acho que é interessante a gente até mesmo...
Esquerda de velho é tratar os textos marxistas não como uma interpretação possível do mundo ou um diagnóstico poderoso dos conflitos sociais, mas sim como um texto sagrado, com sabedorias arcanas, ocultas e esotéricas, de forma tão radical que nem mesmo o islâmico mais fundamentalista faz com o Corão. E eu penso que ter trazido aqui o exemplo do é importante porque é um exemplo cabal, né, de uma coisa mistificadora. Hoje, o que a gente vê é quase um análogo disso que aconteceu, dessa má recepção do movimento Mangue Beat pelos tradicionalistas aí do movimento. A gente pode fazer uma analogia com essa esquerda velha e com essa esquerda de velho, né, com a forma com que eles lidam com movimentos criados, né, que cresceram, que se desenvolveram, que floresceram pós a década de 60, pós esse início dessa derrocada do socialismo real, né, como movimento negro, movimento feminista, o movimento LGBT, na época GLS, mas hoje LGBTQIAP+, mas que você vê uma reação, e eu falo aqui reação no sentido de reacionário mesmo, uma reação dessa velha esquerda e dessa esquerda de velho, né, de tratar esses movimentos não só como se eles fossem movimentos que fragmentam, né, supostamente na narrativa deles, que fragmentam a luta de classes, mas que mais do que isso são uma espécie de conspiração do imperialismo para poder destruir por dentro a esquerda, né? Que vindo para mim, eu aqui que estudo há bastante tempo já a coisa do antissemitismo e a ligação que ele tem com teorias conspiratórias, né? Afinal, as teorias antissemitas, elas foram as primeiras teorias conspiratórias da história, né? Mas é uma narrativa totalmente conspiracionista, né? Desde a forma como essas pessoas leem as ditas revoluções coloridas, né, até as pessoas que ficam dizendo aí que não, que esses movimentos identitários são financiados pelo imperialismo para destruir a esquerda por dentro, né? Não me admira que essas pessoas elas estejam justamente se aliando com figuras que são justamente pessoas que pegam a estética, né, o visual da esquerda velha, desse socialismo real que fracassou no final dos anos 90, no início dos anos 90, melhor dizendo. Empresta essa estética, pega os símbolos e imagens ali, mas com um discurso totalmente reacionário por trás, né? Um discurso nacionalista, às vezes até... Esquerda de velha é sonhar mais uma vez com a guerrilha camponesa, mesmo sabendo que no atual paradigma da cyberguerra, com drones e robôs da Boston Dynamics armados, uma guerrilha duraria não mais que 15 minutos. É simplesmente natural que essas pessoas estão se aliando hoje, né? Porque são dois lados de um movimento reacionário. De um lado esquerdo, de uma esquerda que fracassou no século XX. Esquerda de velha é fazer discursos violentamente anticapitalistas, mas passar um pano tremendo se o empresário por acaso for de uma família batista e não de uma família Johnson. E quer resgatar aquilo ali através meramente da estética, né? E de um movimento que surge aí diante do completo ocaso do neoliberalismo, que propõe uma solução neofascista, né? Apostando num discurso populista, apostando nos discursos mais carcomidos dentro dessas tradições trabalhistas, nacionalistas e tudo mais. É simplesmente natural que essas duas vertentes vão dar as mãos contra
que eles consideram como sendo a esquerda identitária, que está vindo para dividir a classe trabalhadora, né? Eu acho que não tem como a gente subestimar a importância que essas visões de mundo reacionárias, conspiracionistas e antiliberais, no sentido reacionário da palavra, tem, né? Por trás dessas leituras de mundo aí. Esquerda de velha é acreditar que é a luta por cidadania e direito dos movimentos LGBT, feministas, negro, indígena, não só é uma das causas principais, senão a única da desindustrialização do Brasil. Eu vejo o seguinte, aceitar que determinadas coisas morrem é parte do processo adequado para honrar o seu legado e dar continuidade ao que nelas continua, de certa forma, vivo. O reconhecimento daquilo que permanece vivo, naquilo que passou, requer também uma espécie de reconhecimento desse passado, como algo que já foi em determinado sentido, né? E também, por isso, como um outro em relação a nós. Dando espaço para a gente inventar e reinventar de uma forma adequada a um conjunto de condições que é muito diferente daquelas que estavam presentes nesse passado. Eu acredito que existe uma diferença não muito sutil entre o culto aos ancestrais e o culto aos espíritos famintos. Da mesma forma que há uma diferença relativamente substancial entre honrar o que já foi e se tornar uma caricatura dele, né? E assim, não é só reconhecer que não se está no mesmo lugar, nas mesmas condições, né? Também é encarar o hibridismo, a novidade, a invenção como necessidade mesmo. Do contrário, o que vai acontecer? Você vai entrar em uma espécie de espiral descendente, onde aquele diálogo, aquela dialética, né, entre vivos e mortos, vai ser substituída por algum tipo de possessão, né? A gente pode pensar nisso como essa possessão se revela através de uma brincadeira com uma série de sombras, né? De algum tipo de passado que já se foi há muito tempo, ou mesmo nunca ocorreu, né? E você vai lá e estabelece através delas uma espécie de critério de legitimidade. Um critério de legitimidade que realmente se assenta numa identidade perversa entre o autêntico, o primordial, e o verdadeiro, né? Já que a gente, né, citou Heidegger, né? Mas assim, não há problema em reinventar o passado, em criar mitos de origem ou coisas do tipo. Isso é normal para qualquer tipo de dever histórico, né? Mas existe um problema quando esse movimento é realizado através da construção de um senso repleto de ressentimento, como a constituição de uma ortodoxia, né? E toda ortodoxia é um artifício envergonhado da sua própria artificialidade. Eu vejo que a melhor saída da caricatura é tomar propriamente, de forma consciente, a figura do artífice, né? E realmente escapar dessa metafísica da nostalgia, dessa metafísica
Bom da, dia, linda da morena. pureza, do Foto de primordial, café. Servida? por qualquer coisa. Pô, isso que eu vou falar dá até pra cortar, assim, porque é totalmente não producente pro episódio e seria treta pela treta, né? Mas, ó, cara, pra mim o problema do maior deles não é nem ele ter um coeficiente intelectual muito baixo. Até aí, cara, eu jamais iria implicar com alguém só por causa disso. Burro também sou. Mas o problema é que, cara, eu vi umas 3 entrevistas dele e eu já saquei que, na real, o grande sonho dele era ser. Esquerda de velho é se deparar com alguém que está atrapalhando o seu movimento, o seu partido, ao invés de chamar o sujeito de vagabundo, canalha, ou meter logo um filho da puta, opta por chamá-lo de quinta coluna, reformista, revisionista, dimitrovista e, é claro, infiltrado da CIA. Então aí que tá, né? É um conceito distorcido do que é legitimidade, onde o que é legítimo se confunde com o que é original, com o que é primordial. Bom, isso daí realmente é fórmula pro fascismo, né? E toda novidade ela é encoberta. Esquerda de velho é, na tentativa de entender o tempo presente, lê pela 8ª vez os relatórios da 4ª sessão do Congresso de Baku dos Povos de Oriente, realizada em 1920. A esquerda de velho, porque ela abrange muita coisa, né? Ela pega um pouco da velha esquerda, mesmo não se confundindo com a velha esquerda, né? A esquerda de velho e a velha esquerda não são necessariamente a mesma coisa. Uma certa esquerda reformista latino-americana. E eu diria que até alguns senhores de idade que têm uma espécie de nostalgia por 68, né? Apesar dessa nostalgia se manifestar de forma bizarra, né, em um certo setor de uma jovem esquerda, né? De grande ideal, né, que não suporta a ideia de ser passado. E aí a gente volta à diferença entre o culto dos ancestrais e o culto aos espíritos famintos, né? Então, nosso objetivo não é ser ferida que, enfim, é excelente para determinadas infecções, como fascismo. Eu não tenho problemas em admitir que a esquerda, em determinado momento histórico, foi capaz realmente de se nutrir desse Brasil que estava se tornando outro, desse Brasil que estava se esvaindo, e criou outra coisa. E reconfigurou esse espírito em outros termos, vamos assim dizer. Só que o que a gente tem hoje são ecos desse gesto. Ou reproduções do produto desse gesto, mas não propriamente uma tentativa de realizar esse gesto novamente, né? O que a gente tem é uma espécie de ressaca dessa época, né? E, sei lá, qual é o produto disso? Né? Sei lá, MPB com vocoder e maximalismo timbrístico? Acho que nem vocoder né? É como que é aquele outro plugin, autotune, né? Apesar que o vocoder e o autotune são interessantes quando você, né, os utiliza experimentalmente, né? O autotune principalmente quando ele deixa de ser uma ferramenta de correção de pitch,
né, de altura e se torna aí, né, um instrumento musical, né? Mas enfim, de qualquer modo, eu vejo que a esquerda de velho, ela tem os seus pés assim fincados em um determinado ideal de cultura brasileira, ou de uma reconstituição da cultura brasileira, ou até mesmo da cultura latino-americana em geral, que já passou, né? Agora a gente tem que lidar com o tratoraço narco-evangélico. E como que a gente vai fazer isso? Né? Repetindo, né, esses gestos, repetindo o gesto não, repetindo os produtos desse gesto, que, enfim, ressoavam em um outro tipo de configuração social, em um outro tipo de condições, né? Não é essa a melhor forma de honrar propriamente, né, os seus ancestrais, na minha opinião. Folclore, o que é folclore? Responda, mas trove bem. Não diga o que o William Thomas não disse para sempre. Amém. Todo tipo de ortodoxia que eu tive algum tipo de contato mais estreito, ou que eu conheça, e obviamente eu não estou aqui falando de coisas como a igreja ortodoxa grega brasileira, qual o candidato a presidente Padre Kelmon era vinculado. Obviamente eu não estou falando disso, porque sem nenhum demérito, obviamente, a igreja ortodoxa grega, mas nesse caso que eu estou falando tem muito mais a ver com uma questão de nomenclatura do que outra coisa. Falando aqui de movimentos ortodoxos, né? Todos que eu conheço, pelo menos, passam necessariamente pela necessidade de criar uma espécie de célula, seja ela real ou virtual, literal ou virtual, uma célula de certo isolamento e ou proteção com relação ao mundo, né? Esquerda de velho é assediar suas alunas e orientandas, e quando elas finalmente se organizarem para te denunciar, apesar de toda a catimba institucional da universidade, essa catedral elementar da esquerda de velho, reclamar que tudo é cultura do cancelamento, cultura woke ou culpa direta do neoliberalismo. A produção, né, de uma ortodoxia baseada nesse resgate de uma legitimidade na originalidade, na ancestralidade, dessa autenticidade baseada numa tradição, geralmente produz, né, na verdade, um passado imaginário, né, mas que, conforme essa ortodoxia se consolida, acaba se tornando realmente esse mito fundacional, seja de países, de comunidades ou também, né, de tradições religiosas. Mas olha só que interessante, isso é um caso que eu gosto de contar para muita gente que vem me perguntar, né, sobre o lugar dos judeus no movimento revolucionário. Mas veja só, a grande maioria dos revolucionários judeus comunistas, eles vieram de uma formação judaica ortodoxa, né? Muitos deles, inclusive, foram, né, estudantes das escolas judaicas. E veja só, tem uma figura quase arquetípica disso, que é o Aaron Shmuel Lieberman, que ele é considerado assim o pai do marxismo judaico. E o Aaron Shmuel Lieberman
não só era um judeu ortodoxo, como era um judeu ortodoxo da tradição cabalística. E ele tenta casar uma interpretação cabalística do judaísmo com uma interpretação materialista, né, do capitalismo e do sofrimento judaico. E casando essas duas coisas, ele produz, veja só, uma espécie, né, de marxismo cabalístico. Esquerda de velho é achar que qualquer problema público deve ser resolvido com a criação de uma estatal. Isso aí é totalmente também sou hype, né, do Hermes e Renato, puxando o maluco fantasiado, literalmente fantasiado, de algum tipo de nordestismo difuso, usando um chapéu de palha. É só olhar o episódio, né? Também sou hype. Como a participação especial para dar uma credibilidade brasileira ao projeto ser genial. Raimundos fez isso, não ironicamente, nos anos 90. Tinha um maluco lá que tocava a sanfona e que também era para construir um pouco essa credibilidade das raízes do Brasil, né? Mas claro, né, a gente não pode esquecer do padrão recorrente, né, do filho de elites locais que, por talento realmente, consegue ter bastante sucesso, é reconhecido pelos filhos das elites sudestinas, e quando vai até os seus salões, né, começa a emular a fala miúda, né, do seu capataz, do seu peão, né, que trabalha na sua chácara todo final de semana, e através dela, né, mostra a sabedoria dos pequeninos, né. Então isso daí é clássico, né, do cara que, enfim, né, no seu próprio local seria reconhecido só como mais um filho de gente importante, mas que no ambiente cultural sudestino, né, se torna uma espécie de voz do povo, né, como representante de um urvolk. Eu acho que aqui tá outro dado, né, desse evento. Esse evento não se repete muito mais, né, mas ele habita nas memórias de muita gente da esquerda de velho, né, que, enfim, né, que ou se colocava no primeiro caso ou no segundo caso, né. E tudo tem a ver realmente com essa ideia de que, bom, a gente não realmente está fazendo algo novo, a gente não está articulando um futuro honrando o passado, mas nós estamos retornando a uma espécie de origem perdida, a uma essência fundamental, né? Questão dos espíritos famintos, né? Porque para levar aqui a conversa para onde a gente quer, que é falar sobre essa articulação, né, dessa esquerda de velho, os arquétipos que a gente quer trazer aqui, né, com a velha esquerda, porque justamente o que a gente tem visto desde o início dessa crise do socialismo real e o ocaso do socialismo real, mas que pelo menos eu dato assim justamente ali na década de 50, Esquerda de velho é meter em toda conversa de peito aberto aquela frase: isso tudo aí já foi explicado por aquele autor, e citar então algum ensaísta tuspiano dos anos 50 que já teve sua obra toda refutada e que esse representante da esquerda de velho não leu, mas está repetindo de orelhada alguma coisa que ele escutou na live do Brasil 247. Depois do fracasso da Revolução de Praga, da Primavera de Praga, melhor dizendo, já que não se tornou uma revolução, que está bem documentado ali na obra do Estevão Messários, né, sobre a revolta dos intelectuais na Hungria. Mas, enfim, onde é que eu estou levando isso? Essa questão dessa velha esquerda, dessa esquerda de velho, de ter medo de ser passado, né? Me lembra, inclusive, uma discussão que a gente teve
um outro episódio lá do Ontocast sobre os espectros de Marx, do Jacques Derrida. E essa dificuldade, né, essa incapacidade que grande parte da esquerda tem de lidar com esses espectros, né? Com essa fantasmalogia que se tem aí de todo o legado do socialismo, desde antes de Marx, passando pela experiência que Marx teve, né, com a Revolução de 48, a Comuna de Paris, e as próprias revoluções, entre aspas, bem-sucedidas do século XX, né? Bolchevique, chinesa, cubana, mas que parece que a prática, né, da esquerda hoje é uma grande tentativa de emular essas revoluções. E isso, assim, essa tentativa na melhor das hipóteses, né? Eu estou falando aqui ainda de uma esquerda que tem uma certa praxis, né? De uma esquerda organizada que, no que pese os problemas de não conseguir lidar com a morte, né, dos seus símbolos, dos seus ídolos, mas que pelo menos tem sequer uma prática política, mas que essas organizações, elas ficam justamente paralisadas no tempo, elas parecem ser tão anacrônicas, ser tão pastiche, né? Ser uma coisa tão kitsch e brega, justamente porque eles tentam, né, dentro da sua prática política, estar emulando a prática do passado, se negando a enxergar as transformações econômicas e políticas que aconteceram, né, desde o início do neoliberalismo e passando agora justamente por essa crise estrutural do capitalismo que a gente teve aí desde a década de 70, mas com uma grande culminância mesmo com a crise de 2008, que está se avolumando aí até hoje. Mas que é um fenômeno interessante assim de se ver, que esse revival do comunismo aqui na América Latina, mas que eu falo com mais conhecimento de caso aqui no Brasil, desde meados dos anos 2000, com a reconstrução aí do PCB, né? O surgimento do PSOL e das suas correntes trotskistas, as correntes que mais cresceram aí dentro dos partidos trotskistas, mas que, no que pese os avanços políticos que possam ter tido, ficam muito paralisados por ficarem presos nessa tentativa, né, de estar sempre, ao invés de honrar, né, os seus mortos, mas está sempre se negando a enterrar eles e está sempre tentando fazer essa necromancia, né? Está sempre brincando de morto muito louco com a figura de Stalin, Mao, Trotsky, Naruel Moreno e por aí vai. Esse fenômeno, né, do Nepo Baby, das elites locais que, justamente por ter muitos recursos, conseguem, né, desenvolver qualquer talento que seja que essa pessoa possa ter, por mais que na tentativa, né, de fazer essa emulação do seu território de origem, né? A pessoa que é literalmente uma criança de apartamento, mas que da zona sul do Recife, para dizer um exemplo aí muito clássico, mas que tenta emular, né, essa visão populista da própria terra de onde ele veio. Eu acho que um exemplo bastante bem típico disso assim é um certo diretor pernambucano
que começa fazendo filmes, né, dos dramas da classe média recifense da Zona Sul, mas que se consagrou mesmo fazendo um certo pastiche que, ok, como cinema, como entretenimento, até como uma certa estética funcionou, apesar de ser uma bagunça, uma salada mista do caralho, mas que eu não consigo deixar de notar, né, que é muito mas da visão que eles têm assim do interior, que toca, né, com a sua mão esquerda, toca a mão direita, que liga a essa visão de autenticidade, de saudade da roça. Esquerda de velha defender regimes políticos autoritários que tenham conseguido eficiência em qualquer coisa que seja, mas se esquivar do processo violento que geraram esses regimes, mostrando que no final das contas a sua performance é apenas o exercício lúdico masturbatório. E também é interessante falar desse tipo de evento, né, que se repete na memória de certa esquerda de velho, porque muitos dos conflitos da esquerda, que a gente vê no Twitter e outros lugares, são conflitos geracionais de uma esquerda que possui uma continuidade cultural, possui uma continuidade formal, né? Porque a bravata ela tem o mesmo aspecto estrutural que o lacre, né? E também possui uma continuidade propriamente genética, né? São discussões de mesa de famílias da esquerda progressista paulista que acabam, de certa forma, tomando proporções nacionais, né? Isso é bastante recorrente. Sobre essa dobra, né? Importante aí revisitar o nosso episódio sobre Fora do Eixo e outras fitas, né? E claro, né? Para entender também algo que provavelmente a gente aqui vai invocar muito, né? Que é a dobra Nutella e raiz, né? Importantíssimo escutar também o episódio sobre saudade da roça, né? Aliás, provavelmente a gente vai fazer mais conversas aí sobre essa díada, né? Nutella raiz, porque, enfim, é um dos grandes temas, ou uma das grandes linhas de força, né? Desse Brasil a qual a gente se refere. Eu acho que esse paralelo entre a crise de identidade da esquerda e a identidade brasileira, que em si, né, se constitui como uma crise, é um paralelo muito bom. Porque, como eu falei, né, o Brasil é um espectro que ou habita o passado remoto, ou um passado não existente, ou habita um futuro que vai demorar para vir, né? É o Brasil, país do futuro. Enquanto que o presente se torna um vazio e se torna um espaço, né, que, enfim, poderia ser preenchido com criatividade, mas que tende, né, a esse vício da autocaricatura, né? Onde você tem uma relação de outridade tão radical consigo mesmo, né? Você é um estrangeiro no seu próprio solo, que você é capaz de criar dobras indefinidas entre você e essa identidade, né? Você vai se dobrando, vai dobrando ela sobre si mesmo de forma indefinida, né? E daí surgem essas caricaturas que são esse desejo a retornar a uma primordialidade, né? A uma pureza que expressa ou o espírito do povo ou a esquerda tal como ela foi, né? Entende? Então, que enfim, que se existiu em alguma medida, as suas condições materiais
Agora são outras, né? Então essa capacidade que o brasileiro tem de ser um otaku do próprio país, né? De não bastar ser brasileiro, né? De se fantasiar de brasileiro. Né? Não tô falando de você gostar das suas tradições locais, de você gostar da sua cultura local, de você se sentir bem onde você nasceu, com o jeito das pessoas falarem, com o sotaque, com a sua música, com a sua gastronomia. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de um processo de autocaricatura. Esquerda de velho é sonhar com a revolução comunista desde que ela seja liderada por um homem musculoso, suado, sem camisa, com uma AK-47 na selva. Agora, tem que se assumir, de certa forma, a beleza da invenção, né? Ao invés de, repetindo, né, se tornar possesso, né, se tornar possuído, se tornar um refém da oligarquia dos mortos. Isso, por exemplo, que o Deep falou, vai muito no sentido do que eu estava comentando aí, sobre essa ligação, né, que tem desse conspiracionismo, que tem uma raiz antissemita, né, e tem tudo a ver com o que o Deep disse, de esse lugar onde a extrema-direita e a esquerda radical, um certo tipo de esquerda radical, né, dá as mãos, né? Que é justamente numa coisa que eu gosto de chamar de anticapitalismo romântico ou anticapitalismo reacionário. Que ele faz o quê? Ele acusa vários dos aspectos mais abstratos, monstruosos, né, do capitalismo. Só que ele aponta totalmente para o lado errado, né? Ao invés de tratar da questão da dominação abstrata do capital, tratar da exploração do trabalho, não precisa nem ir, sabe, para esse sabor de marxismo que os ortodoxos não gostam, que vai mais para o lado da crítica do trabalho, a crítica do valor. Mas uma simples crítica da economia política que coloque, né, no centro essa crítica da exploração, já dá para perceber que tem uma coisa errada aí, né? Que é essa análise tosca que eles fazem. Inclusive eu até traduzi um texto recentemente sobre traduzir. Na verdade não. Na verdade a gente gravou um episódio sobre isso, ainda não terminei de traduzir o texto. Mas a gente gravou um episódio sobre isso no AutoCast, sobre teoria dos monopólios e a visão conspiracionista da crise capitalista. Por fim, cabe ressaltar, como já foi dito aí pelos outros participantes, que esquerda de velho não é de nenhuma forma classificação etária, e é, antes de tudo, um quadro de mundo, um framework, uma opção estética e ideológica. Então você pode muito bem performar a esquerda de velho tendo 20 anos de idade, como a gente já vê bastante pela internet. Fora que o sujeito urbanizado desse rolê artístico, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, quando vai catar essas pérolas de sabedoria diretamente de fontes muito controladas, né? Muito bem controladas do que ele considera as raízes do Brasil, ele vai fazer sem nenhum critério. Então, para ele, para essa pessoa, por exemplo, para dar um exemplo muito claro, ele vai se enfiar na fazenda de algum conhecido, na chácara aí de algum amigo no interior, de qualquer interior do Brasil, tá? Pode ser Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. E ele vai confundir duas ocupações que elas podem ser muito parecidas à primeira vista, mas elas são totalmente diferentes,
que é a figura do capataz com a figura do caseiro, né? Embora nas profundezas dos interiores do Brasil ambos possam ter certas características na primeira e na segunda camada bem parecidas, não podendo diferenciar um do outro visualmente e numa primeira conversa, o fato é que ser capataz é uma profissão que requer uma qualificação considerável e se isso não passa tanto por cursos técnicos, passa muito por um empirismo, um manejo crítico e pesado, né? Fora a capacidade de fazer peão, cumprir ordem e prestar conta ao empregador. Não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. E, cara, por mais chulo, tosco e muitas vezes, né, cheio de problemas de conduta que esse sujeito possa apresentar, certamente na prática laboral dele, ele aprendeu na marra coisas suficientes para conseguir captar ali algumas pérolas de sabedoria genuínas. Já não é isso que costuma acontecer com a figura do caseiro, que dentro do nosso recorte brasileiro é basicamente alguém que ou está fugindo ou está prestes a ter que fugir. Depois de Hugo Habermas, Vanderlei Luxemburgo, Talcott Parsons, Galeguinho das Encomendas, Trustei Mark Nordic, Gessé Porto Solidão, apresentamos o mais extraordinário think tank do Hemisfério Sul, desde a Associação Cultural Pipoquinhas Monforte, de Brasílias. Ítalo descobriu a célula máter que gera a célula tronco das eleições brasileiras. Peter uniu Platão, Noise e Alain Didier. Deusdete, antropólogo do Goiás profundo. Pip, mestre dos arquétipos junguianos, dos marreteiros de instrumentos musicais. Eles são os maiores pensadores políticos do século XXI, desde Polipoc Justino e Carlos Pregas McLagan, e segundo Pepe Moreno do New York Times, suas apresentações são impactantes. Agora, no LCI, uma apresentação exclusiva por R$200. Esquerda de velho é andar pela rua com qualquer indumentária do exército cubano e soviético sem a menor preocupação de se tornar uma peça de museu ambulante.